estamos colocando os nossos olhos? Onde é que efetivamente estamos olhando? Para quem efetivamente estamos olhando? Nós, como seres humanos, muitas vezes precisamos de certos líderes, certos heróis. E é interessante como quando nós vamos ao texto bíblico de Isaías 45, 22, ele diz não somente para quem nós devemos olhar, mas o que isso vai ocasionar em nós. Olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Olhai para mim e sereis salvos. Isso é dito em vista de uma declaração feita no verso anterior de que Ele é um Deus justo e Ele é um Deus salvador. Ele é um Deus justo e salvador. É porque Ele sustenta esse personagem que todos são convidados a olhar para Ele. O fato de Deus ser ao mesmo tempo justo e ainda salvador significa que Ele trabalha a forma dele ver, a forma como nós podemos entender é que nós não podemos ver em Deus somente que Ele é salvador. Ele também é justo. Ele também é aquele que julga. Ele também é aquele que, na sua palavra, diz que todos os nossos pensamentos e os nossos atos passarão por um juízo e serão julgados, porque Ele é justo. Mas também significa que a sua ação a nosso favor é uma ação de equilíbrio. Equilíbrio entre aquilo que Ele quer e aquilo que Ele disponibiliza. Isto é uma questão que mostra, por outro lado, que a direção do olhar para Deus, para a salvação, implica uma profunda convicção de desamparo, de estar sem condições de poder restaurar essa comunhão com Deus. Uma situação de desamparo e de pecado. E uma profunda convicção de que só Ele pode nos salvar. Por isso, em Isaías 40, versículo 28, existe um convite. Esse convite se desdobra em alguns aspectos. O primeiro deles é que as ofertas do Evangelho, elas são universais. Elas são colocadas à disposição a todas as pessoas. Que Deus está disposto a salvar todos. Terceiro, que haja uma ampla provisão para a sua salvação, por isso Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que é propósito de Deus, é um propósito sério, e é estabelecido que todos os confins da terra serão convidados a abraçar as ofertas da vida. Isso, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, deixa isso muito claro. E por quê? Porque eu sou Deus, diz o texto bíblico, e não há nenhum outro. Esta é, na verdade, a razão pela qual eles devem olhar para Ele para serem salvos. Não há outro Deus. Nenhum ídolo, nenhum homem, nenhum anjo pode salvar. E se, portanto, o pecador for salvo, ele deve chegar ao verdadeiro Deus e depender dele. Por isso, olhai para mim e sede salvos. Este olhar para Ele significa ter o foco colocado naquele que é o único Deus, o único que proporciona a efetiva salvação
esta salvação que nos conduz para a vida eterna com garantia, porque a garantia está em seu Filho Jesus Cristo. Aquilo que Cristo fez por nós é suficiente para garantir esta salvação. Olhai para mim e sede salvos, e sereis salvos, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Isto significa muito mais do que aquilo que a gente poderia, porventura, oferecer, aquilo que a gente poderia, porventura, apresentar como mérito. Por isso, venha, olhe para Deus, olhe para esta tão grande salvação que Ele proporciona em seu Filho, Jesus Cristo.